had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Não deu tempo de sentir saudades, até porque agora não vai dar tempo de sentir saudades mesmo. Começa nesta terça-feira, dia 21 de outubro, a temporada 2025-2026 da NBA. Se você que está dando play neste episódio não deu no anterior, que é o nosso queridinho, né, o nosso episódio de palpites, por favor, termine de ouvir este episódio, depois volte lá e vá ouvir, até para você saber aí quais foram os palpites da galera, né, da produção de conteúdo pobre, né, dos pobres, tá? Aqui só temos pobres participando, né, Agatha Máximo? Pra depois poder cobrar aí a galera no final da temporada, que é a sempre gente aqui do baixo escalão, né, de produtores de conteúdo. De quem não sabe o que é nem 30k, né, que dirá 10 vezes isso. Ai, meu Deus. Muito longe de ser a nossa realidade, mas temos muitos amigos que toparam participar de graça. Exatamente. Então, ficou um episódio incrível de palpite que vocês já podem acompanhar em todos os agregadores. Só gente bonita, elegante, sincera e que gosta de errar, né? Porque tem gente que erra, mas erra rude, né? Lucas Nepopop. Mas enfim, feita aí nossa propaganda do episódio de palpites, começa a temporada hoje, né? Terça-feira, dia 21. E a gente vem aí com um preview, né, do que esperar de cada uma das franquias da NBA. Estarei nesta primeira parte falando do leste, depois eu vou largar o oeste com a Agatha, porque as nossas agendas continuam aí complicadas, né, Agatha? A gente tá trabalhando bastante, né, porque, enfim, como a gente acabou de falar, a gente é do baixo escalão, precisamos trabalhar bastante. Então, vamos de leste, depois oeste, daqui a pouquinho vocês terão companhia agradabilíssima aí e de muito, muito alto calibre para falar do oeste. Mas, Agatha, vamos lá? Vamos começar pelo lado leste da força? Bora, vamos pelo lado mais tranquilo, né, Drica? Mais ou menos. Eu vou sempre defender a Conferência Leste. Não, eu sei que você pode defender, e você sempre defende com unhas e dentes, mas dessa vez, sem Tatum, sem Haliburton, os times que, enfim, seriam favoritos aí, eu acho que é padrão a gente dizer que a Conferência Oeste está, de fato, mais forte, né? No começo da temporada, vai. Depois a gente vê como é que vai ficar. Mas vamos lá, vamos começar com o Atlanta Hawks, né? O Atlanta Hawks, que inclusive, nesse episódio de palpites, foi citado por alguém, ou o Atlanta Hawks, ou o Trae Young. Fui eu e o camarada, que citamos como a surpresa da temporada. Exatamente, foi citado aí, e há uma projeção de mais de 40 vitórias e mais de 50% de chances de playoffs para o Atlanta Hawks, que tem, né, a sua base em Trae Young, né, um jogador extremamente ofensivo, e que percebe uma evolução aí no elenco ao redor dele. Além disso, Agatha Máximo, a gente está falando aí de um Atlanta Hawks que tem peças que podem ser muito importantes, né? Levaram Kristaps Porzingis, que aparentemente não sabe o que teve, mas pelo jeito tá melhor, né? Sempre vai ser um grande mistério o que aconteceu com o Porzingis na temporada passada, né? A doença dele que ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Mas é um jogador que lida com lesões, lidou com isso também no Celtics, né? Então, assim, é um pilar, sim, porém precisa manter-se o maior tempo possível saudável, né? Tem Dyson Daniels, que foi eleito o jogador que mais evoluiu da última temporada. Então, assim, tem aí uma base para este time. Mas, Agatha Máximo, o que tem sido, talvez, aí, né, uma grande preocupação, e não é nem só dessa temporada, é das últimas temporadas, porque, assim, quando a gente fala em Atlanta Hawks, a gente sabe que tem um ataque poderoso muito puxado, obviamente, por Trae Young, né? É decisivo, é gelado, aquela coisa toda. Porém,
a base defensiva do Atlanta Hawks é sempre uma grande preocupação no começo da temporada e que se justifica ao longo da temporada, né? Como é que você percebe e como que você projeta uma evolução defensiva para que esse time possa ser um pouco mais confiável? Porzingis pode ajudar bastante. Como eu falei, é um jogador importantíssimo defensivamente e ofensivamente, né? Dentro do garrafão. É um cara, enfim, que dentro do garrafão é muito bom, que tem bola de 3, defensivamente também vai muito bem, mas essa coisa de manter-se saudável, né? Então, levando isso em consideração, levando que houve uma evolução do elenco, né, ao redor do Trae Young, que chegou Porzingis, que Dyson Daniels fez uma excelente temporada, mas tendo esse asterisco na questão defensiva, que é um asterisco que vem perseguindo esse Atlanta Hawks nos últimos tempos. O que você espera desse time, Agatha? Você chegou no final da ração caindo. Ah, sempre tem. Deu pra ouvir os últimos grãos caindo. Mas essa questão defensiva sempre foi um fator pro Atlanta de Trae Young. É legal o fato de Dyson Daniels ter sido escolhido, fazer esse papel de shooting guard e ter sido colocado em muitas conversas, inclusive na temporada passada, como defensor do ano, né? Em 2024 e 2025 ele liderou a liga em deflections, total em roubos de bola, total de stocks, né? Steal e blocks, total de roubos de bola on ball, total de passes roubados, roubos por jogo e defensive rating dele foi o career high. Então, assim, é um jogador de fato que tem um nível muito alto de defesa de perímetro, principalmente ali em cima, e que acaba até ajudando um pouco a falta que faz o Trae Young nesse sentido. E talvez até, se a gente olha do ponto de vista evolutivo, motive o Trae Young de alguma maneira a melhorar, né? Ajude o Trae Young a entender algumas coisas sobre essa parte defensiva. Ele foi o primeiro jogador em 30 anos, Drica, a ter médias de mais de 3 roubos de bola por jogo. Foi um All-Defensive First Team, então, enfim, tem muito a adicionar para esse time do Hawks que, de fato, precisava de um jogador como ele. Você ainda não mencionou o Rissachet, mas, enfim, uma pick importante, uma pick inclusive, de um draft que, ok, não estava tão recheado, não foi tão visado, mas o Rissachet precisa e vai evoluir como aí um small forward dentro dessa rotação principal. E é um ataque mais rápido, um ataque mais versátil quando a gente pensa na evolução do Jalen Johnson e na chegada do Kristaps Porzingis. Porque, enfim, apesar de muito grande e em alguns momentos até devagar, o Porzingis é um pivô que consegue espaçar a quadra, né? Ele tem um arremesso de 3 pontos confiável e consegue ter uma presença defensiva importante também dentro do garrafão. Então, traz pontos positivos. E aí, obviamente, ainda tem essa adição muito legal, que é a adição do Nickeil Alexander-Walker. Um jogador também muito dedicado defensivamente, chega agora e só evoluindo também ofensivamente. Se ele treinou um pouquinho com o Shai na off-season, a gente pode esperar uma melhora exponencial aí do seu jogo também. Tinha falado como esse ataque fica rápido e versátil com essas novas peças, né? Mas enfim, Trae Young segue sendo o ponto principal desse time. É uma ameaça importantíssima no pick and roll. Já estava fazendo isso com o Jalen Johnson, vai jogar muito bem com o Porzingis também nesse pick and roll. E essa rotação um pouco maior, né, com alas, pivôs jovens, confiáveis, vindos do banco, ajuda também. Tem o Asa Newell, que acabou de chegar, tem o Okongo no banco, Mohamed Gueye, tem uma galera aí que pode ajudar durante a temporada. É óbvio que essa profundidade, essa defesa seguem sendo os fatores mais importantes para a gente ficar de olho, mas é um time que, nessa temporada, eu sinto que, de fato, buscou solucionar problemas específicos, né? Não fez só trocas por vontade de fazer trocas, até diria dessa maneira. Como aconteceu anteriormente, dando várias picks e tudo mais. O Jalen Johnson é o cara que eu espero um salto. Ele é agora esse terceiro homem. A ESPN, inclusive, projetou mais de 15 pontos por jogo e eu espero que ele venha dessa forma mesmo. Ele vem para uma temporada em que ele ganha 30 milhões.
é uma grana boa para um jogador que precisa entregar nesse nível, né, de valor de fato. E é um time que conseguiu jogar muito bem com esse novo quinteto, né? Diria quarteto, agora na pré-temporada os números são de 38 pontos por 100 posses, com Trae Young, Porzingis, Dyson Daniels e Zachary Rissachet. Então, me parece ser um ataque muito móvel e eu quero ficar de olho. Até por isso que eu coloquei o time como uma possível surpresa aí para o leste, que está muito aberto. Muitos jogadores jovens, um líder claro na figura de Trae Young e fazendo movimentações pontuais para solucionar problemas que já não são de hoje na off-season. Gosto do que faz a Atlanta Hawks e eu acho que tem chances, inclusive, de pegar um playoff direto. Acho que o grande ponto de interrogação continua sendo o mesmo de todas as temporadas. Acho que ofensivamente a gente não tem como questionar esse Atlanta Hawks, né? É comandado pelo Trae Young, sim, mas como a gente acabou de falar, peças muito importantes no entorno do Trae Young. Agora, né, resta saber se essa evolução defensiva vai acompanhar também. Gosto do Atlanta Hawks, gosto dessa mobilidade, gosto dessa velocidade no ataque, gosto da maneira como o Trae Young, né, consegue cadenciar, inclusive, esse ataque quando é necessário. Acho que a minha grande dúvida realmente é saber se eles deram esse passo a mais defensivamente para ser, de fato, aí uma franquia que nos últimos anos vem brigando mais na parte de baixo da tabela, se vai conseguir se enfiar aí, já que esse leste tá tão aberto. E aí, falando em leste aberto, Agatha Máximo, Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks vem com as chances aí de quase 80% de playoffs, né? Enfim, tem Giannis Antetokounmpo, né? Se tem Giannis Antetokounmpo, obviamente que as chances de playoffs ficam lá em cima. Vitórias projetadas de mais de 43 vitórias. Mas eu acho que entra o Milwaukee Bucks para essa temporada tendo feito uma off-season em que dispensou o Damian Lillard, né, que voltou para casa, traz o Miles Turner, né, que é importantíssimo, que finalmente a gente teve, né, um destino para o Miles Turner, porque eu acho que nos últimos 5 anos chegava off-season, chegava trade deadline, para onde vai? Miles Turner não ia a lugar nenhum, agora foi, né, pro Milwaukee Bucks, mas tivemos muitas discussões com relação ao futuro do Antetokounmpo, né, ele sempre dizendo que quer ficar em Milwaukee, que, enfim, quer fazer história lá, né, já fez, mas, enfim, quer ficar lá, mas abriu possibilidades, abriu margem para, quem sabe, sair, caso o Bucks não atenda às expectativas até mesmo dele, o que coloca pressão sobre ele, sobre as outras franquias e sobre o Bucks, né? Ultimamente, acho que umas 2 semanas atrás, voltou-se a mencionar o Knicks, né? Como sendo aí um possível, até provável destino para o Giannis, caso, a depender do que vai ser essa temporada do Milwaukee Bucks, que foi decepcionante nessa última aí em que o OKC levou o título. Então, assim, existe um mundo, né, porque o Giannis Antetokounmpo tá lá, agora tem o Miles Turner, os arremessos de 3 pontos são uma força do Bucks que teve o melhor aproveitamento na temporada passada, apesar de não ser um time que arremessa tanto, e isso também se deve a quando o Damian Lillard estava saudável, né? Chega o Miles Turner para fazer essa dupla com o Antetokounmpo, podendo aí aumentar muito esse potencial ofensivo, até porque a gente está falando de 2 jogadores fortes, né? Ainda que eu tenha ficado um pouco decepcionada com o Miles Turner nas finais da NBA, acho que ele deveria ter assumido um papel em que ele não foi capaz de assumir, é um jogador extremamente importante, especialmente chegando nesse Bucks que tem Giannis Antetokounmpo. Agora, saiu Damian Lillard. Você acha, Agatha Máximo, que Kevin Porter Jr. tem a capacidade de dar uma profundidade que é um problema desse Milwaukee Bucks? Ou você vê uma outra peça aí que possa ser esse time, esse jogador que possa dar essa segurança a mais para Antetokounmpo, para Miles Turner, enfim, para os jogadores ao seu redor? Maldito dia em que o Bucks decidiu trocar Jrue Holiday, né? Não, me deu um título. Então, embora tirou um título, né, do
Tô nem aí com o Bucks, embora tenha passado por essa tragédia que os torcedores do Bucks tiveram que passar, que é se despedir de um cara foda como ele, não só como jogador, como pessoa. Me deu o título, deixa pra lá. E assim, esse Bucks tem esse problema claro que é a profundidade de armadores. Você tem Kevin Porter Jr., que enfim, polêmicas à parte, não é um jogador que é muito conhecido por ter disciplina, já foi inclusive enxotado de alguns times, né, pela falta de controle dentro ou fora de quadra, pela falta de comprometimento com treino e tudo mais. AJ Green, muito jovem ainda, Cole Anthony, que chegou, né, então todos os jogadores que... o AJ Green mais em separado, mas jogadores que não conseguiram se provar ainda, que não tiveram essa oportunidade e abraçaram essa oportunidade de se tornarem o jogador principal. E aí você tem um Gary Trent Jr. que também, depois que saiu do Raptors, não conseguiu entregar como entregava. E Miles Turner e Giannis Antetokounmpo, de fato... Esse garrafão é o grande cerne da coisa. Só que se machuca um desses jogadores, a gente entra numa questão de fato de profundidade. Kyle Kuzma chegou e não conseguiu entregar. O Bobby Portis é um bom jogador, mas também não pode ficar em cima dele. E aí você tem mais 2 Antetokounmpos no elenco, né? Jericho Cousins, que ainda é jovem, Taurean Prince, mas ninguém que você fala, pode liderar a rotação do banco, com exceção do Bobby Portis. Até porque o Kyle Kuzma no final da temporada não foi nem um pouco legal, né, Drica? Então, esse time pra mim tem um problema claro que é na criação de jogadas. A gente sabe que o Giannis, por muitas vezes, é quem leva a bola, mas não existe um armador aí pass first, não existe um armador também com capacidade de pontuar. O all-in foi feito no Damian Lillard. É uma pena que tenha ocorrido da forma que ocorreu, né? Com o rompimento do Aquiles, né? Do Lillard. Foi Aquiles ou foi joelho? Foi Aquiles, né? O Lillard foi Aquiles. A maldição dos zeros, né? Na última temporada. Verdade. E é uma pena que não deu certo. É um dead cap que vai existir aí por 5 anos, né? Um dead cap de 20 milhões para esse Bucks. Se encontra uma situação delicada, porque precisa entregar um bom time para o Giannis. Dia após dia, noite após noite, ele tá lá colocando números absurdos, que a gente meio que aprendeu a normalizar, e que mais do que isso, a gente até subestima agora, porque não tem um time bom o suficiente para fazer esse time brilhar, né? Para fazer esse elenco brilhar e o Giannis... consequentemente. Então a gente sabe que tem problemas claros aí para chegar em pós-temporada e tudo mais. Eu não confio demais nesse Bucks, a não ser que, enfim, Kevin Porter e AJ Green de fato explodam aí como bons jogadores na armação. O Ryan Rollins aí vai estar no banco, é também um armador. Não sei se ao longo da temporada ele ganha mais espaço. Ele tem um aproveitamento de 3 pontos consistente, uma defesa que é mais sólida e, bom, pra mim não vai em muito lugar esse time não, mas eu quero demais ver o Antetokounmpo e o Miles Turner jogando no pick and roll, né? Porque se o Antetokounmpo chegar trazendo essa bola, isso pode acontecer e aí é um pick and roll muito alto, uma jogada que pode ser importante para esse time no leste. Agora, Agatha, a gente tá falando de preview da temporada, né? Levando em consideração que a gente acha que não vai muito longe esse Bucks, né? Embora tenha Antetokounmpo, embora tenha o Miles Turner, que são aí, né, as duas bases desse time nessa temporada. Caso essa nossa projeção de não vai muito longe, ela se concretize, você enxerga Giannis Antetokounmpo se mantendo fiel a Milwaukee? Ou você acha que ele pega a sua malinha, seus vários filhos que eu já perdi as contas e vaza? As chances são altas, né? A gente, inclusive, nessa season fez um movimento estranho pra gente, que foi, depois de passar as férias na Grécia, ele levou a família inteira. Ficaram tudo por lá já. Pois é, a mulher dele, os filhos dele morando em Atenas, né? Não voltam para os Estados Unidos. Estranho. E aí reacendem questões, mas sim, eu acho que é um vai ou racha pro Antetokounmpo nessa temporada. Os dias estão contados, inclusive. É isso, torcedor de Milwaukee, é bom aproveitar aí o grego, porque
acho que na próxima temporada estaremos falando de Giannis Antetokounmpo em outro canto. Agora vamos para o Boston Celtics. Ai, senhor. A projeção é de 40 vitórias e chance de quase 52% aí de playoffs, né? Tem muita gente colocando o Celtics como play-in. A ESPN, que, assim, odeio as projeções da ESPN, tá? Odeio, realmente. Eu sempre falei isso aqui. Colocou, acho que em quarto ou quinto, se não me falha a memória, quinto, o Celtics no leste. Mas, assim, não tem como o Celtics começar esta temporada sem que a maior dúvida seja como é que o Celtics vai lidar com a ausência de Jason Tatum. Tem Jaylen Brown? Tem, obviamente, não estou falando isso, mas assim, é um ajuste muito grande para esse time. A ausência de Jason Tatum, ainda que projete-se que ele volte no final da temporada regular, é o que está se trabalhando ali, né? Mas cada hora é uma coisa também, né? Porque parece que é um ciborgue e vai diminuindo cada vez mais aí esse tempo de recuperação. Mas trabalha-se mais ou menos com isso, né? Pra quem não se lembra, lesão no tendão de Aquiles, assim como Damian Lillard e Tyrese Haliburton. Então, assim, primeiro grande questionamento, como esse Celtics vai lidar com a ausência da sua grande estrela, seu franchise player, Jason Tatum. Segunda grande questão qual vai ser a consistência e a profundidade desse time, além da ausência do Tatum, saída de Jrue Holiday, saída de Porzingis, saída de Al Horford, saída... Quem mais que saiu, minha gente? Enfim, saída de uma galera aí, e as peças que vieram não são do mesmo calibre. Obviamente que temos Jaylen Brown, temos Derrick White, temos Peyton Pritchard, temos Sam Hauser, né, que são os jogadores ali da rotação passada que permanecem no time. Então, é como que esse time vai se organizar a partir da saída, da ausência de Jason Tatum e dessas saídas, né, que foram os pilares aí do título na temporada retrasada. Derrick White, eu acho que a gente tem que prestar atenção muito no Derrick White, né, que eu falei no episódio de palpites, pra mim ele não chegou ainda, né, no seu máximo, no seu auge, é um jogador extremamente importante. Essa semana acho que perguntaram pra ele numa entrevista se ele se ele gostaria de se aposentar em Boston. Ele disse que seria um sonho. É um jogador que caiu como uma luva, porque a gente está falando de um esquema em que Joey Mazzulla prioriza muito, inclusive, né, o Celtics arremessa, em média, 70 vezes de 3 pontos em um jogo, quebrou recordes aí da liga, né, na temporada passada. É um jogador que caiu como uma luva porque tem esse arremesso de 3, especialmente em momentos cruciais, né, ali no clutch time ele tem também esse arremesso de 3. Defensivamente é um absurdo, então encaixou profundamente no que o Joey Mazzulla quer, né, e pensa do time e que vai pensar cada vez mais. Então, acho que os grandes questionamentos é lidar com a ausência de Jason Tatum, que é a grande estrela, o protagonismo de Jaylen Brown, que para mim já provou isso mais de uma vez, não à toa foi MVP de finais, como o Derrick White vai ganhar mais espaço para ser um playmaker, né? Para ser um playmaker, já que teremos essa ausência de Jason Tatum. E a profundidade desse elenco, porque temos muitos jovens jogadores, né? A gente deixa um time muito mais experiente, como o Horford, por exemplo, para ter jogadores muito mais jovens, especialmente quando a gente fala de jogadores altos, né? Pivôs muito altos. O Celtics hoje tem o Neemias Queta, que, enfim, né, ainda é muito inconsistente. Luka Garza, meu Deus! Como pivô, então, assim, como vai ser esse garrafão do Celtics, né? E aí, Agatha, você já falou no episódio de palpites que existe um mundo em que o Tatum voltando ali, quando se projeta, esse Celtics chega nos playoffs e tem condições, inclusive, de levar o leste. Eu concordo com você, e não é só clubismo, né? Levando em consideração em que pé estão esses jogadores principais. Para você, qual vai ser a grande questão do Celtics, especialmente nesse começo de temporada? A gente sempre fala aqui, né, que pra gente tem algumas chaves na temporada, né? Rodada de Natal, pós-rodada de Natal, virada de ano, costuma mudar, inclusive, né, os times. All-Star e Trade Deadline, né? São, acho que, os 3 marcos aí da temporada em que podemos ver mudanças nos times, não mudanças de peças, né? Mas mudanças efetivas, assim, na maneira do time jogar. Como é que você projeta esse Boston Celtics? Pois é, um Jason Tatum no banco aí que vai acompanhar
esse time durante a temporada de longe implica em muita coisa para esse Boston Celtics. E principalmente a saída do Al Horford e a saída do Porzingis deixa um buraco no garrafão, né? O garrafão do Boston Celtics sempre foi muito confiável em rebotes, em fazer essa presença física, né? De cansar o adversário. E aí vai ter que trabalhar com Keita, Chris Boucher, que tá por aí, Sam Hauser, que sempre faz bons jogos, né? Ali embaixo, Jordan Walsh. Tem alguns jogadores, inclusive o Luka Garza, que você mencionou, mas nenhum deles ainda desabrochou, né? Eu acho que talvez o Sam Hauser seja um big mais confiável, mas ele também não tem essa função de... não é um pivô, center, né? Não Ele é alto, mas Exato. ele pode ser até um shooting guard, inclusive. São muitos encaixes dele, mas é um jogador que no Boston Celtics espaça muito a quadra. Mas o Celtics tem uma coisa que é cultura, filosofia. Liderados pelo Joe Mazzulla, eu acredito que esse time pode encontrar saídas. Inclusive, eu gostaria de ver ele mudar um pouco esse estilo de jogo que ele adotou de muita bola de 3, né? É o time que mais arremessa bola de 3 na liga. Inclusive, a ESPN fez uma previsão de 70 bolas de 3 de média por jogo, mas eu acho que o Joe Mazzulla pode vir aí com outro tipo de criatividade. Porque essa bola de 3 vai estar muito contestada, especialmente quando a gente está falando de um garrafão enfraquecido. Então, são times que vão preferir fechar um perímetro, porque o perímetro é o que está completo, eu diria assim. Óbvio que a ausência do Tatum é sentida em todas as áreas da quadra. Mas aí você tem um Peyton Pritchard que não vai competir por sexto homem do ano, obviamente. Vai ser o MIP. Esse ano. Terá que ser titular. Derek White, e eu acho que a grande questão é Anthony Simons, né? Ele ficou muito esquecido nesse time do Trail Blazers durante anos, mas colocando pontuações altíssimas. Ele é um bom jogador, especialmente em pontuação. Então ele pode puxar um pouco dessa responsabilidade do Boston Celtics de pontuar, que vinha através do Jason Tatum, né? Esse buraco aí de 20 a 30 pontos de média que o Tatum deixa, ele pode ser preenchido pelo Simons, não integralmente, mas boa parte. É um jogador que eu gosto, que fiquei animada quando o Boston Celtics tomou a decisão de trazer, inclusive um dos contratos mais caros aí, né? Ele vai receber nessa temporada 27 milhões, em torno de 27 milhões. E óbvio, a gente já mencionou, inclusive no episódio de palpites, a necessidade de ver a melhor temporada da carreira de Jaylen Brown. Tá nas mãos dele mostrar mais do que ele já é. Eu acho que eu tava assistindo o Starting Five, né, e o Shai... Inclusive, Diga. no episódio que saiu ontem, segunda-feira, a gente gravou na sexta, eu disse que não tinha visto ainda, né? E realmente não tinha. Tinha visto cortes. Menina, eu maratonei no sábado de cabo a rabo, assisti absolutamente tudo. Eu ainda não terminei. Está maravilhoso e quero dizer que estou obcecada pela família de Shai Gilgeous-Alexander. Estou obcecada, maravilhosos, e pelo Jaylen Brown e a relação dele com o vô dele, que é a coisa mais linda desse mundo. Perfeitas, né? Eles são bem incríveis, e o Shai fala sobre o Jaylen Brown, né? Ele fala, o Jaylen Brown é um daqueles caras que a mídia e os repórteres não respeitam muito, mas ele tem um respeito muito acima da média pelos jogadores. E eu acho que é a temporada de calar a mídia, né? De mostrar que ele pode... É óbvio que esse Boston Celtics não tem o poder de fogo de ser a seed 1 de cara, né? Tem outros times mais preparados para isso. Mas de liderar um time aos playoffs, talvez, ao play-in, por exemplo. Eu acho que é o Boston Celtics que tem tudo para fazer isso. E deixa esse buraco. Mas eu ainda acredito que Jason Tatum volta na temporada. Eu não acho que no começo, mas eu acho que assim, em abril... volta, começa a jogar e aí sim encaixar legal para os playoffs. Vão ter esse novo respiro, né? Não sei como ele volta. Tem muitas questões envolvidas aí. Mas é um Boston Celtics que eu gosto, que vai ter problemas, como eu falei, em criar um pouco mais de ameaças embaixo da cesta. E talvez essa falta de ameaça embaixo da cesta prejudique um pouco o jogo de perímetro. Então eu tô muito ansiosa para ver o trabalho de Joe Mazzulla em criar alternativas, enquanto a Elf... Eu ia perguntar quem é que tá falando aí? É a Elf, tá completamente surtada. Depois de comer a comida em 1 segundo e vomitar toda ela e comer de novo. Tadinha.
Enfim, né? O Celtics tem muitas questões aí. Eu acho que o Anthony Simons, pelo que eu li, porque a gente já disse que não assiste muito, né? Pré-temporada Summer League All-Star, para quem tá chegando agora aqui no NBA das Minas, mas li coisas muito interessantes do que foi visto dele aí, com relação à pontuação mesmo, inclusive a pontuação do perímetro. Agora, você gostaria de ver o Celtics adotando talvez um outro modelo de jogo e talvez fosse realmente uma alternativa dada, né, essas questões e esses buracos que ficam com algumas ausências. Mas eu duvido muito. Joey Mazzulla é muito apegado, né, ao estilo de jogo dele. E pelo que a gente pode perceber de treinamentos, de entrevistas, vai continuar sendo um time que preza muito pela defesa. E aí tem jogadores incríveis nisso, né? Como o próprio Jaylen Brown, o Derrick White, Peyton Pritchard, que evoluiu muito, Jordan Walsh, que é um jogador que eu quero muito ver evoluir, gosto bastante dele, especialmente defensivamente, desde do ano de rookie dele. O próprio Hugo Gonzalez chamou bastante atenção nesses jogos aí, nessa pré-temporada e nos treinamentos, né? Que veio do Real Madrid. Então, tem coisas, como diz Agatha Máximo, há um mundo. E eu também aposto que o Tatum volta ali para final de março, começo de abril, ou seja, reta final de temporada regular. E aí é aquela coisa, né? É Jason Tatum, é um jogador que pode mudar os rumos aí do time. Mas, Agatha Máximo, vamos para o próximo, porque o próximo foi inclusive citado no nosso episódio de palpites como um dos finalistas da NBA, New York Knicks. Inclusive, eu tava dando uma olhada agora, o Tom Thibodeau, ex-treinador do Knicks, deu uma passada lá no centro de treinamento do Celtics para dar uma olhada, dar uma conversada. Espero que ele tenha ido lá falar o que foi que ele fez para acabar com a minha temporada passada, mas enfim. Knicks, a projeção é de quase 68% aí de chances de playoffs, muita gente colocando ali na seed 1-2, né? Mais de 43 vitórias projetadas. E algumas coisas, né, que são aí os pontos para essa temporada do Knicks. Como vai ser a questão de rotação, já que, né, Tom Thibodeau a gente sabia como era, né, a exaustão com o seu elenco, então tinha uma rotação muito curta. Grande questão, né, desse Knicks é essa questão realmente da profundidade, né, do quanto vai ser explorada essa profundidade com a saída de Tom Thibodeau, que tinha isso como, né, assim, uma filosofia de vida, né, uma rotação de elenco tão curta, né, com 7, 8 jogadores estourando. É um time extremamente físico, como foi na temporada passada, como foi contra o Celtics, né? É uma defesa muito física, um ataque também, é um jogo muito pegado, né? A gente tem aí jogadores muito fortes, né? Como é o caso do Karl Anthony Towns, do Mitchell Robinson, e o cara que é o Jalen Brunson, né? Que é a base desse time, né? É o cara que era o cara mais confiável, né? O clutch, o que realmente o time confiava para toda e qualquer jogada na reta final do jogo. Agora, existe uma base que foi mantida, existe esse núcleo sólido, existem jogadores e peças importantes dentro do garrafão, fortes dentro do garrafão, um time muito forte, mas como que esse time, você falou, acho que foi da questão do Atlanta Hawks, talvez, do Bucks, né? Se Miles Turner ou Giannis Antetokounmpo se machucam, o que vai acontecer? O que acontece com esse Knicks se a gente tiver aí a ausência, por exemplo, do próprio Jalen Brunson, né? Terão jogadores capazes de ter essa produção ofensiva que ele tem? O banco, já que a gente não teve uma grande amostra, né, nos últimos tempos aí do roster do Knicks, podem contribuir a ponto de esse time ser realmente mais consistente para uma temporada inteira e se manter num topo de um leste que tem aí um Cavs também como grande favorito, como já foi no ano passado, pelo menos na temporada regular. O que você enxerga desse Knicks que talvez venha com uma outra mentalidade, né? Já que o comando técnico mudou e teremos mudança, né? Impossível que a gente vai ter um Knicks com 6 jogadores jogando mais uma temporada. A gente falou disso no episódio sobre a WNBA que eu fiz com a Nani, inclusive sobre como
o Thibodeau parecia a Sandy Brondello em alguns momentos, 2 técnicos de Nova York que subutilizaram o banco durante algumas temporadas, né? E especialmente durante essa última, 2 treinadores que foram para a pós-temporada. A Sandy Brondello tinha chego no Liberty, inclusive levou o time às finais, depois foi campeã e aí caiu agora, numa temporada seguinte ao campeonato, inclusive. O Tom Thibodeau tinha levado esse Knicks às finais de conferência desde 2000, muitos anos atrás, e também cai, mesmo fazendo uma excelente temporada, e ambos com o mesmo sentimento, de que o modelo de jogo, o estilo de jogo dos 2 treinadores chegou a um limite, né? Quando você não dá oportunidade de outras peças entrarem, de outras peças fazerem a diferença, o seu jogo fica previsível e, de fato, em alguns momentos atinge um limite. Depende demais de uma noite incrível de Jalen Brunson, dependeu demais da execução do Karl Anthony Towns, e agora Mike Brown chega para tentar mudar um pouco dessa filosofia em um elenco muito bom. Se a gente falou de que o Joe Mazzulla tem a oportunidade de inovar, o Mike Brown tem a oportunidade de fazer um pouco como fez o Kenny Atkinson, né? Chegar em um time já pronto e mudar completamente a forma como esse time se comporta. A adição de Jordan Clarkson, legal, vamos ver aí um dos jogadores mais peladeiros, né? Adoro ele, tá? Participarem. E aí você tem Gerson Yabusele, que chega, Mitchell Robinson, que continua por lá. Eu gosto bastante dele desempenhando essa segunda opção. E um time cascudo, um time que vai para a pós-temporada, um time que, se você bobear, passa muito bem, mesmo sofrendo, né? Um time muito resiliente para buscar continuar vivo. No jogo seguinte, parece que tudo foi esquecido. Eu gosto de como esse time se comporta, eu gosto do holofote do Knicks, e eu acho que especialmente o Jalen Brunson e o Karl Anthony Towns vão aproveitar demais esse momento e essa possibilidade de serem os protagonistas do leste. Eles vão ter um desafio muito difícil, que é o Cleveland Cavaliers, nosso próximo assunto, inclusive, mas tem uma defesa muito física, uma profundidade no frontcourt, né? Um núcleo sólido que consegue controlar garrafão, consegue ser um problema no perímetro, e agora tem um técnico para dar uma arejada, né, nas ideias desse time que bateu a cabeça, mas conseguiu chegar com a sensação de que, de fato, tinha exaurido o potencial do Thibodeau, porque o Thibodeau também é um cara muito cabeça dura, e para muitas pessoas que utilizam um jogo um pouco antigo, né, essa coisa de confiar demais em uma estrela e não colocar ninguém no banco e cansar seus jogadores, exaustão mesmo, né, os titulares jogando 42, 46 minutos, alguns nem saem de quadra. Parece um pouco o retrato de uma NBA antiga, de uma NBA que não condiz mais com os times que estão sendo campeões agora, né? Times de elencos completos, o próprio Oklahoma, que coloca para jogar até os rookies em fim de jogo. Então, o front office do Knicks sentiu essa necessidade de fazer essa mudança, refresca o comando, e aí tem uma boa responsabilidade aí, e para mim tem que ficar entre os 3 primeiros. Babado, tem que realmente, né? Haja vista que a temporada que fez, temporada passada, a manutenção dessa galera, quem tá chegando, sou muito fã do Jordan Clarkson, acho que mais fora do que dentro de quadra, porque ele é extremamente estiloso, né? Não ganha do Shea, não ganha. Inclusive, quero dizer que, não sei se você já chegou nessa parte, né? Mas perguntam pra ele... No bazar? Eu cheguei no bazar. Não, eu acho que é antes até, que perguntam pra ele se alguma vez ele repetiu roupa, ele deu uma risada, ele falou, nunca na vida, jamais. Falei, gente, imagina o tamanho do closet dessa criança, mas o bazar é incrível, realmente. Mas enfim, vamos lá. Tô dizendo que eu tô obcecada pelo Shea e pela família inteira. Cleveland Cavaliers, basicamente 100% de chance de playoffs, né? A projeção, 99,9%, quase 55 vitórias projetadas. E aí, assim, né, o Cleveland Cavaliers na última temporada, assim, nadou de braçada no leste, né, assim, chegou a fazer 15-0, né, abriu 15-0 no começo, perdeu pra quem, Agatha Márcio? Qual foi a primeira derrota do Cavs na última temporada? Na temporada regular?
Foi Boston Celtics, né? Obrigada. Então, nadou de braçada, terminou com 64 vitórias aí, né? Mas chegou nos playoffs e, de novo, né? Novamente. Então, assim, é muito forte dentro do seu garrafão, Evan Mobley e Jarrett Allen, né? Então, dispensa comentários, né? O quão forte eles são defensivamente. Ofensivamente, a gente tem essa força dentro do garrafão. Tem Donovan Mitchell, tem Darius Garland. Então, assim, o elenco do Cleveland Cavaliers é um elenco que você olha e vendo o que foi feito na temporada passada regular, o mínimo que tem que chegar numa final. E eu acho que é esse o próximo passo. Não existe outra coisa para o Cleveland Cavaliers a partir do momento em que ele faz a campanha que ele fez e que ele tem esse elenco que ele tem. Porém, Agatha, a questão de saúde desse time preocupa muito. Primeiro, Lonzo Ball, que tinha muita gente que achava que nunca mais ia jogar basquete na vida, né? Fez aí... O que ele fez? Um transplante de cartilagem, né? Foi isso? É uma coisa assim. A primeira vez na vida. Com o joelho de alguém, Tá lá. Com o joelho que a gente não sabe exatamente de quem é e como é. Não vai jogar back-to-backs. O Darius Garland começa a temporada lesionado, inclusive daqui a pouco eu vou passar uma lista de jogadores que não começam a temporada. O Max Strus vai ficar alguns meses fora. E além disso tem um elenco que tem um histórico de grande desgaste, né? Não só nos playoffs, tá? Mas desgaste. Além do próprio Donovan Mitchell, tem o DeAndre Hunter, tem o Dean Wade, como a gente falou, tem jogadores aí que não vão jogar. Fazem parte ainda aí do elenco, né, do Cavs, além de Evan Mobley, Jarrett Allen, que a gente acabou de citar, Lonzo Ball, DeAndre Hunter, Sam Merrill, que é um jogador que foi muito importante, né? Larry Nance Jr. sempre vai me lembrar, nossa saudosa e rainha mor do NBA das Minas, Sabrina. E aí, assim, fica esse grande ponto de interrogação, né, Agatha? Porque o Darius Garland, inclusive, é um jogador, enfim, ofensivamente, é um playmaker, é um finalizador, só que fez muita falta a saúde dele nos playoffs no ano passado, né? E aí a gente já larga com esse problema. Ele terminou e começa com esse problema. Até que ponto você acha que esse Cleveland Cavaliers ele é confiável, Agatha Máximo? Por enquanto, nem um pouco, né? Sendo muito sincera, é um time que derreteu nas duas oportunidades que teve de dar um passo além, né? É muito confortável quando as coisas, não que não valem, mas quando sabe que tem, sei lá, 80 jogos pela frente. É muito forte nesse sentido, mas o mental parece ser pressão, muito forte, né? Situações de vale tudo. Perdeu uma referência, não absurda, mas uma referência de segunda rotação, que é o Ty Jerome, né? Que jogou bem nos playoffs, inclusive segurou umas buchas aí quando outros jogadores não conseguiam pontuar. Saiu Ty Jerome, ainda tem Thomas Bryant, né, Craig Porter, mas o elenco principal tá fechado. Quero demais que o Lonzo Ball consiga jogar bem, de verdade. Quero vê-lo de novo sendo um jogador importante na NBA. Os dois Ball, né? O Lamelo também, já a gente vai falar, tem sofrido com muitas e muitas lesões. Jogadores que são muito bons, né? Que se provaram no começo da liga e não conseguiram chegar em patamar de jogadores parecidos dentro do seu próprio draft aí. Inclusive, você pega o Lonzo Ball, é o mesmo draft do Jason Tatum, né? É um jogador que não conseguiu manter essa consistência. O Tatum foi se machucar agora depois de jogar diversos playoffs. Então, gostaria de salientar que até o jogo da lesão do Tatum, ele foi draftado em 2017, né? 17, 18, sei lá quantos anos. Até o jogo da lesão, vou desistir. Até o jogo da lesão dele, ele havia perdido 4 jogos de playoffs. E ele foi aos playoffs em absolutamente todos os anos. Pois esse é o nível de consistência do Tatum e a falta de consistência do Lonzo Ball. É óbvio que algumas lesões fogem demais do controle do jogador, mas espero que volte mais forte. Quero ver Evan Mobley continuar sendo mais agressivo ofensivamente e ter novamente, óbvio, liderando esse time. Mas nada do que esse time fizer na temporada vai me surpreender até eu ver um elenco que chegue pelo menos às finais de conferência, né? Chegue bem. Eu acho que finais de conferência, a depender de quem venha e da maneira que venha,
pode existir um bom confronto, mas esse Cavs está devendo e precisa entregar. Temporada passada teve 1,08 pontos por pick and roll durante a regular, e essa é a melhor marca da NBA. Então podem ter certeza que esse jogo de agora Lonzo Ball, Donovan Mitchell com Evan Mobley, com Jarrett Allen vai acontecer demais. E aí, quando voltarem Max Strus, voltarem Darius Garland, conseguirem entrar na rotação, deve ser um time ainda mais forte. Mas essas lesões são a maior preocupação de fato, né? Não é só o Lonzo Ball, tem toda essa galera, muitos jogadores que ficaram bastante tempo no departamento médico da temporada passada e seguem até agora, é importante dizer. Então é um Cavs que precisa mostrar que tem o que é preciso e precisa manter todo mundo saudável. Um grande desafio, né? Manter o time saudável. E assim, acho que 2 grandes desafios, né? Manter o time saudável e se provar em playoffs. Porque, como você falou, navegar aí em velocidade de cruzeiro durante uma temporada que tem 82 jogos, não desmerecendo a campanha que o Cavs fez jamais, né? Como eu falei, vinha de um título do Celtics, em que se esperava, inclusive, né, um back-to-back, time forte, beleza. Nossa, excelente campanha regular. Agora, na hora da pressão, na hora do vamos ver, não é a primeira vez que o Cavs não entrega. E não é nem que não chegou na final da conferência por um detalhe, enfim, não. Tomou um 4-1 do Pacers, né? Que todo mundo dava como que ia passar o carro em cima do Pacers. Então, precisa sim provar que mentalmente consegue suportar uma pressão de playoffs. Agora, Agatha Máximo, outro time que me deu trabalho, que me fez agarrar um ranço na temporada passada, porque bateu absurdamente no meu time, Orlando Magic. Também tá ali próximo dos 100% de chance, inclusive, de playoffs, mais de 95%, vitórias projetadas chegando próximo das 50%. Elenco muito jovem, que já se provou nessa última temporada, como eu falei, um time muito físico e que sabe usar isso a seu favor. Deu muito trabalho para o Celtics, né? O Celtics que já vinha capengando, né? Porque o Tatum não estava machucado ainda, mas o Jaylen Brown já sabia que estava com o menisco fudido. O Porzingis estava começando com aquela putaria que a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele, né? Já vinha meio capenga ali o Celtics, e dos jovens do Magic aqui, né? Jogo muito, muito, muito físico, assim como é o do Knicks. E aí tem peças muito interessantes, né? Que a gente já vem falando há algum tempo aqui, né? Paulo Banchero, Franz Wagner, Jalen Suggs. São jovens, muito jovens, né? Que tem jogadores um pouquinho mais experientes ali que podem, né, dar aquela balanceada, como é o caso do Desmond Bane. E tem aí um elenco que tem algumas outras peças que dão esse equilíbrio, né, para esse Orlando Magic, que tem aí a sua base, né, a sua tríade no Paulo Banchero, que assinou extensão contratual, aquela coisa toda, no Franz Wagner, que, enfim, acho que não foi nessa Euro, né, foi na passada, talvez, Agatha, você que acompanha mais, que brilhou, enfim, na seleção. E no Desmond Bane, que tem, né, esse arremesso também do perímetro. Mas é mais um time, Agatha Máximo, que o departamento médico vai ter que trabalhar, porque o Jalen Suggs vem se recuperando de uma cirurgia. E aí é um time que é jovem e que talvez aquela maturidade de saber controlar essa carga durante a temporada de 82 jogos seja importante para chegar nos playoffs e estar todo mundo inteiro. Como é que você avalia isso? Essa questão da maturidade, de saber controlar, fazer o que o Cavs, por exemplo, fez, né, de saber controlar ali, navegar em velocidade de cruzeiro, ainda que vencendo, para chegar bem nos playoffs. E, além disso, como um time como o Orlando Magic, que é um time que vem evoluindo, né, vem construindo também esse elenco jovem, mas que não tem tanta experiência assim de playoffs nesses últimos tempos, pode lidar com a questão de saúde. A gente tem exemplos na Conferência Leste, Philadelphia 76ers, que não sabe cuidar da saúde dos seus jogadores, né? Como aprender com esses maus exemplos para que esse jovem time do Magic, que surpreendeu muita gente na temporada passada, possa surpreender ainda mais nesta.
respondendo a sua dúvida, assim, é que essa Alemanha tá muito bem, né? Primeiro ganha o Mundial, com o Franz Wagner jogando muito bem, e agora ganha a Euro, né? Com Franz Wagner também jogando bem de novo. É um time que fica mais completo com a chegada do Desmond Bane, como você mencionou. Tem um pequeno, um médio tree. Eu ia falar um big tree pequeno, mas não tem como, né? Ser grande e pequeno ao mesmo tempo. Apenas um tree. Não é big. E assim, o Magic tinha um grande problema, que era a bola de 3 pontos. Esse time esfacelou nos playoffs por causa disso, né? É a mesma coisa do Boston Celtics agora sem o garrafão. Quando você tem um fundamento que é muito ruim, fica muito mais fácil de te marcar. É fechar o garrafão e te deixar chutar a bola de 3. E aí traz o Desmond Bane para mudar completamente esse panorama. O Desmond Bane tem números incríveis de catch and shoot, de bolas de 3 pontos, média distância, e teve um aproveitamento muito ruim na temporada passada, 31,8%, né? O pior aproveitamento da NBA desde 2015. Era muito ruim por muita coisa, né? E de um time que a gente vê muita possibilidade. E Jalen Suggs e Moritz Wagner, Mo Wagner não começam a temporada, mas eu acho que é um time que tá ali para brigar por essas 3 posições, assim como o Knicks, tá? Eu diria inclusive Cavs, Knicks e Magic dentro dessas 3 posições, pelo que a gente espera dentro da temporada, com o Bucks aí correndo por fora. Mas eu gosto, é interessante. Tyus Jones precisa melhorar, Desmond Bane encaixa como uma luva, e vamos ver a evolução de Paulo Banchero, né? Ganhando ainda só 15 milhões de reais, um jogador que joga demais e fica por muitas vezes fora desse eixo, né? Mas saúde também é importante. Suggs operou, a gente teve muitos problemas de lesão na última temporada, do Franz Wagner, do próprio Banchero, um time que não jogou junto por muito tempo por causa de lesão. Então, eu acho até um pouco mais preocupante, porque são jogadores mais jovens ainda do que os do Cavs, né? Mas esse time precisa ficar saudável se quiser chegar onde pode chegar. Saúde é um tema recorrente aí nas franquias esse ano, né? Principalmente depois das catástrofes que aconteceram e que tiraram aí muitos jogadores. Já a gente vai falar do Pacers. Miami Heat, Agatha, chances de playoffs ali na casa dos 35%, vitórias projetadas de 38%, mais ou menos. E assim, acho que a grande questão é quem é que vai assumir o protagonismo agora com uma temporada inteira, né, sem o Jimmy Butler, para chamar essa responsabilidade, né? Temos Bam Adebayo, que, enfim, né, eu acho até que ele teve alguma coisa com relação ao Bam Adebayo nessas últimas semanas, nesses últimos dias, alguma coisa com relação ao contrato. Estavam já tentando projetar ele em outros lugares aí. Norman Powell, que é um jogador muito experiente, mas mais um time que vai ter que também lidar com saúde, porque o Tyler Hero não começa a temporada, só ali em meados de novembro é a projeção para que ele retorne. Tem um Terry Rozier, né, que já passou pelo Celtics, já passou pelo Charlotte, como vai ser essa função dele armando, ele vai dar conta desse recado. Eric Spoelstra, agora técnico da seleção norte-americana, também vai conseguir extrair desses jogadores. Tem Andrew Wiggins, né, que é um jogador que não tem exatamente uma consistência para chamar de sua. Acho que é um grande ponto de interrogação esse Miami Heat, né, porque tem peças, né, que muita gente gostaria de ter no teu time, como é o caso do Bam Adebayo. Tem Eric Spoelstra, né, que, enfim, dispensa comentários, mas eu não consigo enxergar neste elenco que está aqui na minha frente, Agatha Máximo, um elenco confiável para chegar em playoffs, para brigar por alguma coisa, ainda que esse leste esteja tão aberto. A gente acabou de falar, né? Você colocou aí Knicks, Cavs, Orlando Magic lá na frente. A gente tem o Miami Heat com o Antetokounmpo. A gente tem um Pacers que, mesmo com a ausência do Tyrese Haliburton, é um time muito coletivo, né? Então, assim, é um time bom, finalista de NBA, apesar da ausência do Tyrese. Tem o Boston Celtics, né? Tem Chicago Bulls, que sempre briga pelo menos ali pelo play-in. Atlanta Hawks. Agora, esse Miami Heat,
O que esperar de um time que a gente olha para o elenco e a gente não consegue enxergar um desenho de um time. Eu, pelo menos, não consigo enxergar um desenho de um time confiável. Bom, a saída do Jimmy Butler deixa um buraco, mas também deixa a sensação de que esse time, durante a temporada, podia se esforçar um pouco mais, né? Toda vez a gente fala dessa velocidade de cruzeiro do Miami Heat, que foi para as finais sendo a seed 8, inclusive. E aí a saída de Jimmy Butler eu acho que dá um outro tipo de imediatismo para esse time. Eu gosto muito do Kelly Ware, ele é um achado absurdo, ele joga demais e com o Bam Adebayo fazem um dos garrafões mais fortes do leste, sem sombra de dúvidas. Andrew Wiggins é aquela coisa, né? A gente já conhece, faz uma coisa boa ou outra, mas é um jogador que sempre completa elenco, né? Enfim, vou poupar as minhas críticas a Andrew Wiggins, porque ele foi campeão, então se redimiu de certa maneira. Eu gosto de jogadores jovens como o Jovic, o Jaime Jaquez, que fez uma boa primeira temporada, nessa última ficou um pouquinho mais desaparecido, e especialmente o Kasparas Jacksonis, né? A pique desse Miami Heat dessa temporada, um armador alto, de mais de 2 metros, que pode fazer de tudo dentro de quadra e ajudar demais esse time do Miami Heat. É uma escola europeia, é um jogador interessante e um dos meus queridinhos, eu diria, do draft. Então, vai entrar, provavelmente substituir Davion Mitchell na segunda rotação, que também é um jogador excelente. Então, apesar de no papel não ser um elenco muito cascudo, algo que brilha os olhos no primeiro momento, parece que falta algo, eu acho que é um time que pode muito bem desestruturar esse leste aí, porque quem tem Erik Spoelstra tem muita coisa. Então, acredito que exista uma vontade nesse time de se provar sem Jimmy Butler, especialmente depois de tudo que aconteceu e como as coisas aconteceram até essa troca, né? Ele se recusando a treinar, a jogar, ficando afastado, recebendo multa. Então é um time que acho que como coletivo quer provar que não precisa dele para chegar aos playoffs, aos lugares importantes, e tem um treinador para isso. Vamos ver se o elenco acompanha. Baita treinador, diga-se de passagem. Falando em saúde, ou na falta dela, vamos falar de Philadelphia 76ers, minha amiga Agatha Máximo. Projeção de quase 90% de chance de playoffs. Quem é que projetou isso? 46, praticamente, vitórias aí para o Philadelphia 76ers. E a saúde é a grande questão, como sempre, né? O Embiid na temporada passada não jogou nem 20 jogos, tá? Não jogou nem 20 jogos e a gente é sempre um grandíssimo ponto de interrogação do que será a saúde de Joel Embiid, como ele vai chegar, em que forma física ele vai chegar, se ele vai ter uma sequência de jogos. Aí você some a isso Paul George, que também não é conhecido ultimamente, especialmente, né, por ter aí uma grande saúde, né? Ser um jogador que se mantém saudável. Então, para além, acho que mais do que tudo isso, o Philadelphia 76ers definitivamente não é conhecido por ser um time, por ser uma franquia que preza pela saúde dos seus jogadores, que cuida disso. O Joel Embiid é a prova cabal disso. Então, assim, grande ponto de interrogação, saúde do Philadelphia 76ers. Agora, tem um elenco interessante, né, Agatha? Porque, assim, Tyrese Maxey é um jogador que, nessa última temporada, carregou a marimba, né? Porque o Embiid não tava lá, ninguém tava lá, sobrou pra ele e ele respondeu muito bem. O novato, né, o VJ Edgecombe, inclusive ele teve uma lesão na mão. Eu não sei se você tem essa informação, porque definitivamente não fico acompanhando a saúde dos jogadores do Philadelphia 76ers, mas ele teve uma lesão na mão na Summer League, eu acho, se não me engano. Não sei se ele vai começar já a temporada. Eric Gordon, né? Foi no quadril. No quadril? Tem certeza? Quem é que foi na mão? Alguém teve uma lesão na mão. Enfim. Mas... Foi o dedinho de alguém. Né? Teve, né? Ah, não, foi ele mesmo. Viu? Eu sou louca, mas tem tanto.
Bom, de fato, as lesões são a grande questão desse 76ers, como parece ser de todo o leste, né? Mas eu gosto muito do VJ Edgecombe, é um dos meus outros favoritos. Esse draft, ele é muito talentoso. Tudo que não teve no passado, em termos de expectativa, esse, assim, até a pick 12, 13, você pode esperar prováveis superstars, assim, é muito absurdo a profundidade desse draft, e o VJ Edgecombe é um desses. Começou a pré-temporada, inclusive, matando umas bolas absurdas e se encaixa muito bem nesse time. Não iniciou a temporada, como você mencionou, o Paul George, o Jared McCann, que, enfim, estava sendo um bom destaque, e também não conseguiu emendar um final de temporada por causa da sua lesão, e o Drandon Watford, que fez alguns bons jogos, mas tem um elenco de apoio interessante, tudo depende, obviamente, da saúde. É quase uma década da gente falando o mesmo assunto quando a gente fala de 76ers, mas, de fato, se o Embiid descansou como disse que descansou, parece inclusive estar mais leve, né, do que estava antes, e conseguir se manter em alto nível junto com esses outros jogadores da rotação, recebendo esses jogadores machucados aí para entrarem bem na temporada, pode ser muito legal. Eu acho que vai ser uma temporada regular mediana do ponto de vista de onde vão ficar na tabela, mas se chegarem todos saudáveis para a pós-temporada, podem surpreender. Não acho que vão, mas pode. Sempre pode, mas não acho que vai. Inclusive a estreia do Celtics, né? Sixers e Celtics nesta quarta-feira. Meu Deus, eu vou perder. Em Boston. Vamos para o atual vice-campeão da NBA, Indiana Pacers. E aí, eu tendo a não concordar com isso aqui. Porque a projeção das chances de playoffs é de 34% e vitórias projetadas de 38%. Obviamente que, assim como o Celtics, a grande questão é a ausência de Tyrese Haliburton. Lá atrás, quando ele se lesionou, o Pacers se adiantou em dizer que ele não joga esse ano. Não vai jogar, não vai jogar, não vai jogar. E realmente acho que não vai. Acho que não tá tão acelerado assim o processo, embora ele deu... Eu acho que ele tava num podcast, numa entrevista, não sei. E ele disse que tem trocado muita ideia com o Tatum e tentando entender algumas coisas do tipo, se sentir isso aqui é normal, quando que você botou o pé no chão, quando que você tirou a bota, o que você faz... Eles têm trocado muito essas experiências aí de DM. Então, obviamente, aí, né, uma ausência, enfim, dispensa comentários. A gente tá falando de Tyrese Haliburton, que fez o que fez nos playoffs da NBA. E mais do que isso, né, vem tendo uma carreira aí muito, muito, muito interessante. É um grande jogador, embora seja chamado de superestimado. Agora, não consigo projetar uma chance de playoffs de apenas 34%, quando a gente tem um time que é bastante consistente, né? Mesmo sem o Tyrese Haliburton, esse Indiana Pacers tem o Andrew Nembhard, que esse é um jogador que eu gosto muito, gosto realmente muito do Nembhard. Acho que é um jogador muito versátil e que não sente a pressão. Em vários momentos ele foi colocado no próprio final anterior da Conferência Leste, que eu vou insistir, vou morrer dizendo que aquele 4-0 foi mentiroso. Se saiu muito bem, né? Não sentiu a pressão da final de conferência. Dessa vez a mesma coisa, em final de NBA. O Mathurin, que é um jogador que está também em evolução, assim como o próprio Nembhard, mas é um jogador que tem um jogo muito interessante, né? Tem aquela bola de 3, é um jogador que consegue tirar algumas coisas da cartola. Tem o Aaron Nesmith, que inclusive agora tá dia 20 de outubro, 23 e 25 da noite. O Shams acabou de twittar que assinou uma extensão contratual aí com o Indiana Pacers de 2 anos. Tem Pascal Siakam, que enfim, né, o Pascal Siakam ali dentro do garrafão. Tem o Ben Shepherd, que também é um jogador que faz coisas interessantes. Obi Toppin, né, que é um jogador muito físico, né, muito explosivo. Então, assim, não consigo enxergar esse Indiana Pacers com tão pouca chance de playoffs assim, de novo, com um leste muito aberto. E é um time que tem a base do seu vice-campeonato. Então, não sei, eu acho que
Não consigo ver assim. Além disso, tem o Rick Carlisle, né? Que é um baita treinador, que tem um estilo de jogo, uma filosofia de jogo, uma ética de trabalho muito marcada na NBA, né? Um treinador que tem experiência de finais de NBA, que consegue extrair muito de jovens jogadores e de jogadores em evolução, como é o caso do Nembhard e do Mathurin que a gente citou. Enfim, né? Tem coisas muito interessantes. Agora, obviamente que você tira o Haliburton desse time, você tira um playmaker absurdo, você tira o cara das assistências e essa responsabilidade vai ter que ser distribuída aí. Tem TJ McConnell, tem Nembhard, tem o Ben Sheppard, tem jogadores que precisam assumir essa responsabilidade. Não vão fazer como Tyrese Haliburton. Não vão, né? Não são Tyrese Haliburton. Mas eles podem assumir essa responsabilidade e tornar esse time interessante e coletivo como ele é. Como ele tem sido nos últimos anos, como ele foi na temporada retrasada, como ele foi na temporada passada. Porque é um time muito coletivo. É um time que tem uma estrela, sim, mas que dilui muito, né, Agatha, essa responsabilidade no jogo. Como é que você enxerga esse Indiana Pacers sem Tyrese Haliburton nessa temporada 25-26? Indiana Pacers um pouquinho remendado e machucado, né? Tudo fodido no leste. Um pouco machucado, porque a temporada acaba da pior maneira, né? O jeito que o Tyrese Haliburton, inclusive, começa falando lá no Starting Five, né? Eu dei uma chorada. Perdeu o jogo 7, não poder fazer parte, seria a pior coisa pra ele, é justamente o que acontece. TJ McConnell também não começa a temporada, mas é um Pacers que lutou bravamente, é absurdo o que fez na pós-temporada, especialmente, o que faz, inclusive, no jogo 7 das finais, segurando muito o jogo, né? Acho que o jogo acaba lá no último quarto, mas até então o Pacers sem Haliburton que sobreviveu e fez valer tudo que aconteceu durante a pós-temporada, né? Para chegar, de fato, criar um jogo 7 contra o melhor time da temporada e aproveitar essa ideia clara do Pacers, que é ser o mais imprevisível possível, né? Não depender de ninguém. Sempre procurar mais um passe, sempre procurar fazer uma coisa que não é o normal. E eles tiveram muito mérito, foram premiados aí diante de muito esforço com finais da NBA. E o pessoal em Indiana claramente quer mais. É um time que quer mais e que vai querer se provar, especialmente sem o Haliburton. Inclusive, saiu agora, abrindo aqui, o contrato do Nembhard, né? Renovou aí, o Nesmith. O Aaron Nesmith renovou 2 aí, anos, né? 2 anos. 11 milhões só. De graça, praticamente. Aí 27, e é um baita jogador, tá? 11 milhões em 25 e 26, e aí 27 e 28 vai para 19 e 21. Ainda é muito barato, né? Um jogador absurdo, aquela sequência de bolas absurdas nas finais de conferência. É um time completo, um time cascudo, que agora pode ser liderado pelo Siakam, né? Perde um franchise player, mas tem um outro jogador que pode assumir esse papel. O Siakam sabe como é o segundo cara, soube fazer isso no Raptors, soube fazer isso em Indiana, mas ele também pode ser o primeiro cara e eu acho que ele vai mostrar nessa temporada o porquê. É um time que fica com uma interrogação no garrafão, né? Perde a sua grande referência, que era o Miles Turner, o jogador que estava há mais tempo no Pacers, inclusive desse elenco que foi para as finais, que foi ventilado nas mais malucas trocas da história, e quando chega nas finais da NBA, é trocado, né? Acaba saindo, né? Não consegue fazer o acordo que queria, na realidade, e acaba indo pro Bucks. Então, Isaiah Jackson, Tony Bradley, Jay Huff vão ter que colocar um esforço extra. James Wiseman, né, Jarrett Walker, dentro desse garrafão para suprir uma falta que vai ser sentida por esse time do Pacers, sim. Pode brigar por um play-in, né, se você considerar esses Wizards da vida, né, esse tipo de coisa. Eu acho que é um time cascudo o suficiente para brigar no play-in. É um time que tem muitas coisas interessantes ainda, apesar da ausência do Tyrese Haliburton e da saída aí do Miles Turner. Tem bons talentos ainda em Indiana. Toronto Raptors, Agatha Máximo. Chances de playoffs em quase 35%, vitórias projetadas de 38%.
é mais um time muito jovem, né? Mais um time muito jovem. Tem aí Emmanuel Quickley, Brandon Ingram retornando, Scottie Barnes, né? Que é uma cria de Toronto. Então, assim, é um núcleo muito jovem que vai ter que se desenvolver, né? Vai ter que ter uma química aí para se desenvolver, para encaixar esse time. Brandon Ingram e Scottie Barnes, eu acho que é uma dupla que eu estou ansiosa para ver no que diz respeito tanto defensivamente como ofensivamente, como eles podem se complementar. Mas é mais um time que Scottie Barnes, né, perdeu alguns jogos aí por conta de saúde, né, por conta de lesões. Então é mais um time que pode ter problemas com relação a lesões. Agora, Emmanuel Quickley é um jogador que me apetece, como ele é capaz de tornar o jogo um pouco mais fácil para os seus companheiros. Eu acho que eu tô com um pouquinho de curiosidade para ver como isso vai acontecer neste jovem time do Toronto, com a adição do Brandon Ingram, que não é nenhum jovem também, né? Que já é um jogador um pouco mais experiente aí, se a gente for levar em consideração ou fazer uma comparação com o Barnes, por exemplo. Pois é, eu gosto muito também da escolha que fez o Toronto Raptors no draft do Colin Murray-Boyles. Outro jogador que tem um grande potencial. Vai ficar um pouco à sombra do Scottie Barnes, porque eles dividem a mesma posição, mas vamos ver como fazem. Tem Grady Dick ainda que vai evoluir, né? E especialmente Jakob Poeltl, eu gosto demais dele de center. No futuro não, no passado distante, eu pedi ao Poeltl, né, antes de chegar ao Hartenstein. Gosto demais do tipo de jogador que ele é dentro do garrafão e espero um Raptors brigando por play-in, Drica. Vou passar mais rápido por essa galera do fundão. Agora é só ladeira abaixo. Mas tem jogadores que chegam e compensam o elenco. É um time que não vai ter problemas com folha de pagamento essa temporada. Vai se entender dentro desses titulares, né? Deve ser Quickley, R.J. Barrett, Brandon Ingram, Scottie Barnes e Jakob Poeltl. E aí tem muitos jogadores nessa segunda rotação que precisam e vão evoluir. Jamal Sheed, o Dick e o Murray-Boyles, como a gente mencionou, mas tem Jacob Water, tem Jamison Battle, uma galerinha aí que pode evoluir e ajudar. Um bom time, com um bom treinador, deve brigar por um play-in. Deve brigar por um play-in. Agora, quem não deve brigar por nada, mas assim, começa a temporada sempre assim, a gente não acha que vai a lugar nenhum, mas tá sempre ali brigando por play-in, é o Chicago Bulls. A chance de playoffs projetada é de 6%, vitórias projetadas de 32%. Bom, a gente tem, né, Josh Giddey, que é um jogador que você conhece bem, né, que inclusive eu acho que umas 3 temporadas atrás eu apostei nele pra alguma coisa que eu não lembro o que era. Foi pra mim. Então, ele ainda tá nesse desenvolvimento, olha, ele tá no processo, né? É jovem ainda, então tem que ver como é que ele vai estar. Isaac Okoro agora no Chicago Bulls, Vucevic que lá ficou, né? Que imaginava-se que ele poderia, inclusive, pintar no Los Angeles Lakers, né? Patrick Williams. Tem peças aí bastante interessantes nesse Chicago Bulls, porém é um time muito inconsistente. Kobe White, né? Que acho que não começa a temporada. É um time que tem algumas peças interessantes, mas precisa se desenvolver. E precisa fazer isso, assim, com alguma pressa, né, também. Porque é um time que não tem tido boas temporadas. Tanto é que tá aí, né, com 6% de chance de playoffs. Então, falta uma profundidade nesse elenco. Tem peças interessantes que podem se desenvolver. Mas falta, né, falta aquele molho nesse Chicago Bulls pra gente dizer que ele vai a algum lugar nessa temporada, né, Agatha? É um apanhado de jogadores que precisam se provar, serem melhores ou voltarem a um tipo de patamar, como, por exemplo, o Kevin Huerter, era um jogador muito confiável do perímetro, nesse catch and shoot, e não conseguiu voltar nesse mesmo nível. Patrick Williams, uma seed alta, que também ainda não conseguia entregar o próprio Josh Giddey, o Isaac Okoro, com certeza, mas também fez um draft legal. Noah Esseng, um outro power forward, um time que tá cheio aí de power forwards, diga-se de passagem, porque ainda tem o Trenton Flowers, que tá machucado. É o que você falou, é muito difícil projetar qualquer coisa para esse time, porque falta demais, né? Zach LaVine finalmente foi embora, Nikola Vucevic ficou,
mas é um time Coitado que do também não fez... Vucevic, né? É tipo faz ele, grandes tio com as movimentações. crianças, assim. Trouxe o Guirey sem conseguir uma piquezinha pelo Caruso, né? Acho que fez algumas decisões estranhas do ponto de vista do front office de garantir alguns assets a mais, mas eu acho que é um elenco de jogadores querendo se provar. E, de novo, num leste aberto, acho que pode do nada aparecer aí num play-in, como foi ano passado, né? Sim. A gente até acreditando na possibilidade desse time conseguir fazer alguma coisa, e é um time muito bom, inclusive, em transição. Tem muitos pontos por posse em transição, inclusive a maior média desde o início de quando rastrearam essas transições em 2013. Então, vamos ver a correria que vai ser esse Chicago Bulls aí. Vamos ver a correria que vai ser esse Chicago Bulls. Charlotte Hornets, 1,5% de chances de playoffs, quase 30 vitórias projetadas. LaMelo Ball, né? LaMelo Ball que nos últimos 3 anos, nas últimas 3 temporadas, jogou apenas 105 jogos. Levem em consideração que a gente tem uma temporada regular de 82 jogos. Façam as contas quantos jogos dão em 3 anos aí, né? E ele só esteve em 105. Vamos ver como é que vai ser essa saúde e como o LaMelo Ball consegue se provar como um líder desse Charlotte Hornets que tem Brandon Miller, tem Colin Sexton, né? Tem Trey Mann. E aí, Agatha, assim, vamos passar rapidamente pelo Charlotte Hornets, que provavelmente não vai a lugar nenhum, muito dificilmente vai nos surpreender, mas se não me falha a memória, porque a minha memória é deste tamaninho, especialmente nessa época do ano já, eu acho que o Sasso não foi de Cooper Flag para novato do ano. Ele foi de Conk-Mipel, não sei pronunciar esse nome aí desse rapaz. É uma grande aposta. O que você tem a dizer? O Conk-Mipel, é difícil falar esse nome, né? Tá certo. Ele é um jogador talentosíssimo do ponto de vista dos arremessos, né? Eu não lembro se o Sasso disse que ele vai ser ou mencionou ele, mas enfim. Pois é, ele é um jogador muito confiável arremessando. Ele é um small forward, deve começar como titular. O Hornets, apesar de não vencer, tem feito bom draft. E aí tem uma rotação titular que deve ser LaMelo Ball, Brandon Miller, Conk-Mipel, Miles Bridges, infelizmente, e o Moussa Diabate. Mas essa posição de center tá um pouco aberta, porque tem o Plumlee, e também draftou o Ryan Kalkbrenner, né, que pode aproveitar o espaço, inclusive jogar bem. Aí tem o Grant Williams, que pode ser improvisado, Tidjane Salaam aí de power forwards, né. Grant Williams, que desde que achou que merecia mais, nunca conseguiu nada, né. Provou que não merecia, não. Pois é, a chegada de Colin Sexton, a manutenção de Trey Mann, saudades eternas. É um time que precisa começar a melhorar. Tá há muito tempo pegando o jogador no draft. Agora tem uma base, pelo menos, de 3 jogadores aí, né? LaMelo, Brandon Miller e Conk-Mipel, que precisam melhorar o retrospecto do time. Sem LaMelo Ball, 3 de 32 na última temporada. E complicado. É uma LaMelo dependência de fato. Então talvez Conk-Mipel chegue para ajudar a dividir um pouquinho dessa responsabilidade. Mas LaMelo precisa se manter saudável se Hornets quiser chegar em qualquer lugar. Brooklyn Nets, 0,1% de chance de playoffs, tá? É um time que está em tanque, né? Vai entrar apenas para cumprir tabela nesse ano. Tem aí, de novo, né? Tem algumas peças que já rodaram em alguns lugares, como é o caso do Michael Porter, do Nick Claxton, Terrence Mann. Mas assim, não vai a lugar nenhum, né, Agatha? Basicamente. Resumindo. Não vai. Fez um draft estranho para alguns, porque nas 3 picks selecionou 3 armadores, né? Selecionou o Ben Sarah. Coleção de armadores em Brooklyn. O russo Egor Demin e o Nolan Traoré. Todo mundo com chance de ser geracional aqui, Drica. Todo mundo com muitas possibilidades, mas de fato essa vaga aí está aberta, tá? De point guard. O Egor Demin é um jogador que tem um potencial muito alto, mas ele vem numa base baixa.
Então, se ele não evoluir, é muito perigoso. E aí que gera esses questionamentos, né? Como você vai evoluir se você acabou de draftar 3 armadores, né? 3 jogadores da mesma posição. Aí você tem um Cam Thomas, um Michael Porter Jr., que vai pra lá, né? Ser talvez o jogador principal e fazer isso pela primeira vez na sua carreira. Nick Claxton, que é um excelente pivô e foi ventilado em muitos lugares, né? Mas é aquele time de desenvolvimento. Se você gosta de ver calouros e tudo mais, aí vão ter 3. É o time que lidera a liga em turnovers na última temporada. São novatos, com pouca experiência, fazem poucos pick and rolls, mas é um time que deve ser usado nessa temporada para desenvolver essas 3 picks. Então, é ficar de olho nos meninos. Falando em meninos, né, o Washington Wizards é um time bastante jovem, né, Alex Sarr, Trey Johnson, Keon George, temos também o nosso glorioso Bilal Coulibaly, é isso. Porém, tem algumas peças bem experientes, como é o caso de Chris Middleton, que está lá, foi parar lá no Washington Wizards, e CJ McCollum. No entanto, apesar de ser um time jovem, com uma expectativa de ser um time bastante rápido, né, ter um pace rápido, é um time que não tem 0% de chances de playoffs, Agatha Máximo. Também, né, é esperar com que esse time evolua, basicamente. E se tá sobrando armador lá no Brooklyn, tá meio que faltando lá de cá, em Washington. Bom, Washington draftou Trey Johnson, né? Falando em armador. Inclusive, eu acho que essa foi a escolha do Sasso. Foi o Trey Johnson, se eu não me engano. Será? Agora, já um episódio atrás, já não me lembro. Mas, enfim, é uma pique pro futuro. Já tem do Bob Carrington, né? Tem do Malachi Branham, que é um pouco mais velho. Mas, especialmente o Trey Johnson tem um potencial absurdo. E aí um CJ, Corey Kispert, que é um bom arremessador aí na posição de shooting guard. Um Chris Middleton que, enfim, não sabemos se fica por aí, mas eu acho que vai precisar provar alguma coisa para ser chamado para algum time de mais experiência. Que são George, que eu gosto, e Alex Sarr, né? A pick 1 da última temporada, precisando mostrar serviço, jogar bem. Ele pode jogar de power forward também, mas ele deve ser usado mais como center por esse time do Warriors, do Wizards, que foi muito mal temporada passada, né? É muito complicado porque é uma cidade que gosta muito de basquete, espera um time bom, teve bons times aí, né, na última década. Não vai ter no começo Bilal Coulibaly, mas vai focar completamente no desenvolvimento desses jovens, com especial o Trey Johnson, que tem capacidade num time como esse, inclusive, de jogar uma minutagem legal e ser considerado, sim, pro rookie do ano. Agora, quase estava esquecendo aqui do Detroit Pistons, né? Pra gente fechar o nosso leste, Detroit Pistons com 17,2% de chance de playoffs, vitórias projetadas de 35 vitórias. Cade Cunningham, né? Acho que é muito focado em Cade Cunningham, na evolução dele, na evolução e na reconstrução desse time. Porém, acho que tudo vai a partir de Cade Cunningham, né? De como ele vai conseguir fazer com que esse time de fato se desenvolva, né? Tem Cade Cunningham, tem o Ausar Thompson, que é um jogador que me agrada, né? Os dois, inclusive, os Thompsons. Duncan Robinson, que, enfim, é um shooter mais, né, passou muito tempo lá em Miami. Tobias Harris, Jalen Duren, Caris LeVert, né, que teve várias questões. Isaiah Stewart, que é um jogador que precisa controlar o seu mental. Javonte Green, Jaden Ivey, tem Paul Reed, tem algumas peças, né, Agatha, mas eu acho que tudo passa por como Cade Cunningham vai conseguir fazer com que esse time de fato, né, se encaixe, dê ritmo de jogo, dê versatilidade para os seus pares. Apesar de termos alguns talentos aqui, temos algumas situações, né? Defensivamente, talvez esse time também seja um ponto de interrogação, como alguns dos times que a gente citou aqui. Essa profundidade de elenco também preocupa, mas Detroit é um time
interessante de se assistir. Tem sido assim, né? Desde que o Cade Cunningham chegou, né? A gente percebe com que esses jogadores mais jovens que chegaram em Detroit, eles conseguem fazer com que a cidade, assim, tome gosto por assistir novamente, né? O Detroit depois de um inverno tenebroso aí, né? Sim, Drica, Bom, eu gosto do Detroit Pistons, eu até tinha colocado eles como surpresa da temporada passada, né? É um time que me agrada demais, inclusive poderia ter sido muito diferente esses playoffs. Eu me lembro bem de alguns erros de arbitragem na série contra o Knicks que custaram 2 jogos, inclusive, né? Bem ruins, né? Bem ruins. Eram erros decisivos aí, em final de partida que poderiam ter de fato mudado o placar, mas é um time muito jovem e é isso que a gente espera essa temporada, que esses jovens, especialmente Cade Cunningham, Ausar Thompson e Jalen Duren, evoluam a nível de virarem estrelas e levarem esse time a um outro patamar. E aí você tem 2 veteranos, né, Duncan Robinson e Tobias Harris, para completar um time que fica muito legal. E 2 shooters, né, e 2 veteranos que são especialistas, né? Bons arremessadores, né? É um elenco que tem profundidade, tem uma defesa incrível. O Ausar Thompson faz tudo que o Amen Thompson faz, só que sem holofotes, né? Em vários momentos ele consegue ser até o maior pontuador dessa equipe. É um núcleo jovem, como eu mencionei. Esses jogadores experientes trazem o que faltava, né? Para esse time que às vezes se assustava um pouco em alguns momentos, mas eu gosto demais desse Detroit Pistons. Eu acho que Cade Cunningham precisa ser um pouco mais respeitado, inclusive aí na liga, né? É um time que teve pouquíssimas transmissões na TV, então pouca gente assiste, pouca gente entende o que o Cade faz dia após dia, mas eu acho que a galera vai ser obrigada a prestar um pouco mais de atenção nessa temporada. É um time que eu gosto e que projeto indo aos playoffs, inclusive, quem sabe até direto. Olha aí, ó, ousada a projeção. Encerramos o leste. Eu falei que ia trazer aqui uma lista, Agatha, rapidamente, de alguns jogadores que não começam a temporada, já que a gente falou tanto de saúde aqui, né, e de grandes pontos de interrogação devido a ausências aí, como é o caso do Jason Tatum. Vamos puxar a lista, vamos começar por ele. Tem leste e oeste aqui, né, jogadores que não começarão a temporada. Jason Tatum, Damian Lillard, LeBron James, Jalen Williams, Fred VanVleet, Domantas Sabonis, Tyler Hero, Jalen Green, Darius Garland, DeJounte Murray, Kyrie Irving, Tyrese Haliburton, Kobe White, Jaden Ivey, Jared McCain, Keegan Murray, Scott Henderson, Jeremy Sochan, Zach Edey e De'Aaron Fox. Fraca a lista. Tá bom pra ti? Pois é. Muita gente de fora, muitos jovens de fora nesse começo de temporada, lesões menores, algumas um pouco mais complicadas, mas eu acho que todo mundo deve voltar aí até o começo do ano que vem, a maioria pelo menos. E aí eles que briguem, né? Essa conferência está completamente aberta devido especialmente a essas lesões, Drica. Vamos lá, né? Eu sei bem como é esse sentimento, me solidarizo com você que está aí nos ouvindo, que passa por essa situação também, passaremos por ela, por esse momento difícil. Mas tá aí, né? Encerramos o leste, então, Agatha Máximo? Encerramos, eu volto em breve, tipo, 5 segundos. Daqui a pouco a Agatha Máximo volta com o preview do lado oeste da força. Temporada começando, hein? Não se esqueçam, nessa noite de terça-feira, vou até já abrir aqui para você que está nos ouvindo, já se programar para a noite, porque à noite tem jogo. Temos aí, 8h30 da noite, o atual campeão recebendo seus anéis, subindo o banner na cara de Kevin Durant. Houston Rockets e OKC em Oklahoma. E às 11 horas nós temos Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. E aí o lado leste que a gente acabou de falar tem muita gente jogando na quarta-feira, inclusive no meu querido Boston Celtics contra o hospital do Philadelphia 76ers. Temporada começando, tivemos episódio de palpite, se você não ouviu, terminou agora, volta lá, ouve o episódio de palpite, está aqui o preview do leste, já o preview do oeste, e agora, minha gente, a espera acabou, 82 jogos até sabermos quem é que vai aos playoffs
da temporada 2025-2026. Algum recado paroquial, Agatha Máximo? Não, qualquer coisa eu dou mais tarde. É isso, então, um beijo. Eu volto na semana que vem, Agatha, daqui a pouquinho, com o lado oeste. Um beijo. Boa. Boa. Stop.